queridas amigas, queridos amigos, companheiras, companheiros. Estamos chegando ao segundo domingo da Quaresma, esse tempo de graça. É tão importante nos encontrarmos para compartilhar nossas vidas, o que acontece em torno de nós, e podermos fazer uma caprichada leitura dos sinais dos tempos, à luz da palavra sagrada, para darmos as respostas que nesse tempo são mais urgentes do que nunca. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas, para a gente refletir a boa nova segunda ótica da classe trabalhadora. É uma reflexão do movimento de trabalhadores cristãos. A gente saúda quem está de perto, quem está de longe, quem até de outros países participa com a gente desse nosso momento. Mas sempre lembrando para você curtir, compartilhar, divulgar com mais pessoas. A gente segue nesse nosso caminho, desse tempo da Quaresma. Hoje, refletindo sobre o segundo domingo, segunda semana da Quaresma. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missais e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. O texto desse nosso segundo domingo da Quaresma é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Aconteceu que uns 8 dias depois dessas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto alterou-se e a sua roupa fulgia, branca. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram rodeados de glória, falando da sua partida que estava prestes a cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele caíam de sono. Mas despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando eles iam separar-se de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bonito estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti,
uma para Moisés e outra para Elias. Falava não sabendo o que está dizendo. Dizendo ele essas coisas, surgiu uma nuvem que os assombrava. E quando entraram na nuvem, ficaram aterrorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho escolhido, escutai-o. E quando a voz se fez ouvir, Jesus foi encontrado só. Os discípulos guardaram silêncio e a ninguém contaram naqueles dias nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo da Quaresma. Essa é a segunda semana em que a gente entra nesse caminho de deserto, de experiência, de ápice do projeto de Jesus, de fidelidade, de resposta e de denúncia. Denúncia que pode levar até as últimas consequências. Uma denúncia feita a partir do próprio projeto de vida, a partir da própria resistência, ela pode levar a gente até as últimas consequências. Curioso é que eu faço esse momento de reflexão com a gente no mesmo dia em que eu voltei de ter visto o filme Vitória, encenado pela atriz Fernanda Montenegro, que me lembra muito disso, e eu aconselho a todos e todas verem como uma mulher simples, frágil, faz uma denúncia para principalmente ver o fim do extermínio da juventude negra. Quando a gente se coloca no caminho de denúncia, é preciso entender que a gente pode ir até as últimas consequências. Mas não vou dar spoiler, não. Assistam, o filme é lindo. Dentro desse caminho de Quaresma, com Jesus, a gente percebe, eu falei isso no domingo passado, Quaresma não é uma pausa, não é um chá, detox, não é um remedinho que a gente toma para dar uma purificada, não é um suco gripão desses que a gente toma quando está doente, quando está gripado. Não. Quaresma é um caminho, é uma via dentro desse grande projeto que a gente faz para refletir na experiência de deserto de Jesus. E curioso que do domingo passado para este domingo, o símbolo fica, o símbolo do monte, o símbolo de uma montanha. Se no domingo passado a gente viu que do alto de uma montanha, Jesus foi tentado e recusou todo tipo de poder e todo tipo de ostentação que o diabo tinha para lhe dar, neste domingo, do alto da montanha, a gente reflete sobre o sonho, sobre a utopia, sobre o projeto de Deus, sobre a finalidade do reino de Deus. Quantas vezes a gente está desanimado, cansado nos nossos grupos, nos movimentos, nas pastorais, e a gente não consegue enxergar as coisas, e sempre a gente vai precisar de alguém, ou muitas vezes nós fomos este alguém, que foi relembrando a todo mundo qual é a utopia e por que é que a gente está caminhando. É desse domingo que se fala muito isso. E acho que é uma reflexão muito cara, principalmente para alguns daqui de Recife e da região, porque aqui, entre nós, metroviários e metroviárias, a gente segue com a luta por transporte público, a gente segue numa luta para a retirada do nosso metrô do Plano Nacional de Desestatização, que, resumindo, a gente segue numa luta para tirar o metrô do Recife da lista de privatizações. Por quê? Porque metrô é direito, e direito é serviço público, gratuito e de qualidade. Junto a isso, aqui na nossa região, na nossa cidade, no dia 18 agora, os trabalhadores e trabalhadoras, servidores do município de Recife, entrarão no processo de negociações. Uma parte deles, o pessoal ligado à tecnologia, vai até parar neste dia. Quem está aqui em volta em Recife precisa se solidarizar com isso.
ver aonde eles estarão, se haverá ato, ou como organizar-se para dar apoio a isso. E por que eu estou lembrando disso? Para a gente pensar nessa boa nova na concretude. Quem é da classe trabalhadora e entrou em mesa de negociação, em luta por melhor salário, por condição de trabalho, por tantas outras coisas que estão nas pautas, sabe o quanto é difícil e muitas vezes a gente não consegue enxergar vitória. Durante a caminhada quaresmal que a gente faz, refletindo sobre a caminhada de Jesus até Jerusalém, Jesus sai das periferias e vai para o centro do poder para fazer uma denúncia. E sofre lá morte de cruz, porque não deixa de denunciar. Só que esse caminho é difícil, e o término dele na cruz, pior ainda. Nesse meio de caminho, Jesus convoca três dos seus para manifestar a sua glória. Como se estivesse dizendo assim, olha, a gente está numa caminhada, mas lembrem-se que a meta é essa aqui. Qual é a meta? É a transfiguração. E o que é a transfiguração? É a glória de Deus. Ou seja, qual é a meta da classe trabalhadora? É ver a glória de Deus brilhar. Como nosso irmão Zé Vicente canta, é ver a glória de Deus brilhando. E se a gente for voltar para os pais da tradição cristã, um deles dizia, o que é a glória de Deus? É o homem de pé. E atualizando isso, a gente pode dizer o quê? O que é a glória de Deus? O que é a transfiguração do seu rosto para nós? É a classe trabalhadora de pé. Por isso, para quem vai começar essa luta de negociação coletiva, a gente está lembrando de um setor, mas boa parte de nós começa essas rodadas de negociação agora, depois do carnaval, no primeiro semestre. Para quem vai entrar nessa luta com a sua categoria, é bom que no meio da caminhada, como nesse segundo domingo da quaresma, a gente lembre que a meta é a glória de Deus. É o povo transfigurado. É a glória de Deus iluminando a gente. Para isso é bom a gente ter cuidado. E esse texto bíblico ajuda a gente a calibrar um pouco as nossas forças, os nossos sonhos e as nossas esperanças. O texto começa dizendo que, uns 8 dias depois de ter dito aquilo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. O que foi que Jesus disse 8 dias atrás? Ele fez o primeiro anúncio da sua paixão e morte. E ainda disse, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. E Pedro sempre dizendo, não, Senhor, não diga isso, assusta muito o povo. Mas Jesus deixa claro que o seu caminho é um caminho de cruz, porque é um caminho de denúncia, é um caminho que não cede nem ao poder religioso fanático, nem ao poder político opressor. Depois disso, Jesus leva esses 3. O nosso irmão teólogo Francisco Cornélio, eu sempre lembro dele, porque é alguém que ajuda muito a gente a fazer essas reflexões, ele nos lembra uma coisa. Talvez tenha gente que pensa, ele levou Pedro, Tiago e João com ele, porque eles eram os 3 mais próximos, queridos. Não. Ele levou justamente porque essa turma era barra pesada. Essa turma era cabeça dura. Pedro, a gente já sabe, 8 dias antes, estava, não, Senhor, deixe de conversa, o Senhor é o Senhor da paz, do amor, não pense nada disso, não. Cabeça dura. E como representava os outros, sempre falava primeiro. Talvez até os outros pensassem assim também, mas ele era mais desenvolto. E os outros 2, Tiago e João, eram tão calminhos, eram tão quietinhos, que eram chamados filhos do trovão. Repare, de tão quietinho, de tão peça boa que os 2 eram,
No grupo, eles eram apelidados como filhos do trovão. Eram agoniados demais. Arrumavam confusão com tudo porque queriam saber de tudo logo. Jesus chama esses três, não porque são os mais queridos, mas porque ele nos dá uma primeira lição na caminhada do seu projeto. A gente tem que trazer mais para perto aqueles e aquelas que ainda não estão entendendo direito. Até gostam de estar com a gente, até chegam próximo, mas ainda não estão entendendo direito qual é o projeto coletivo de justiça e paz que a gente tem nos nossos grupos, nos sindicatos, nas pastorais, em todos os lugares que a gente está. Então, Jesus leva esse pessoal com ele para dar uma caminhada, para se afastar um pouco, para ir para a montanha, para esse pessoal baixar um pouco a poeira. Pedro, que é agitado, e os outros dois são filhos do trovão. Calma. E ao chegar lá, esse pessoal logo dorme. E o que é que acontece? Lucas não usa o termo transfiguração, mas fala daquilo que foi acontecendo. Quando despertaram, viram o rosto de Jesus alterado, a roupa branca, fulgurante, e com ele conversavam Moisés e Elias. E conversavam o quê? Apareceram rodeados de glória e falavam da partida de Jesus que estava prestes a cumprir-se em Jerusalém. A cena é essa: Jesus, Moisés e Elias, cobertos de glória, falando sobre aquilo que seria o êxodo de Jesus. Moisés, que entende de êxodo, falando do êxodo de Jesus, da sua saída. Dessa saída, por que êxodo? Porque é uma saída de libertação. O caminho de Jesus até Jerusalém é um caminho de libertação para o seu povo, para todos e todas nós. Quando eles despertaram, eles viram essa cena. E o que é que acontece? Só para variar, Pedro olha para aquela cena, acha muito bonita, e mais uma vez eu cito o nosso irmão teólogo das comunidades de base, Francisco Cornélio. Ele lembra a gente uma coisa, que quem estuda bem Bíblia, a história da Bíblia, alguns fatos do contexto, é que podem ajudar a gente nisso. Pedro tem alguns problemas aí. Primeiro, ele se encanta demais com a coisa, inventa de dizer para fazer 3 tendas. Vamos ficar aqui mesmo, para que a gente descer. Se o Senhor já está manifestando a sua glória, para que toda a caminhada? Me lembra uma coisa que as nossas comunidades cantavam muito, né? Que o caminho se faz na caminhada. A gente cantava, vem caminheiro, o caminho é caminhar. Pedro esquece disso e diz, não, já está pronto. Já está pronto. Quem não quer fazer, compra feito. Já está pronto, vamos fazer 3 tendas. Pedro esquece que a tenda onde a gente abriga o nosso projeto é o próprio Jesus. Ele não precisa de tenda. O Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Em outro momento ele disse isso. Depois o nosso irmão teólogo Francisco, ele lembra uma coisa. Geralmente, o nome do meio era o nome que importava, o nome que tinha mais significado. E com esse sintoma, com esse ato, Pedro revela a que ele está preso ainda. Ele diz, mestre, se o senhor deixar, eu faço uma tenda, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda está com a lógica das leis na sua cabeça. Depois de Jesus, o que basta é o evangelho, é a boa nova. Não precisa mais ir para o passado, para as leis do Antigo Testamento. E Pedro ainda está preso a isso. Fora estarem aterrorizados com a nuvem. Não compreenderem aquilo. E Pedro, dessa vez, está falando tanta besteira. Vamos construir a tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias.
que nem é Jesus que interrompe ele. Dessa vez é o próprio Pai. A nuvem vem e quando Pedro está falando, já corta Pedro. Olha, esse é o meu filho. Escute o que ele diz. Esse é o meu filho escolhido. Escutai-o. Essa é a mensagem que tem que interromper qualquer ideia de desânimo ou de zona de conforto na nossa militância. O livro de Lucas, que a gente leu aqui, no começo, no meio e no fim dele, trazem essa mesma revelação. Jesus é o Filho de Deus. No começo do livro, lá no batismo, do céu se ouve a voz, este é o meu filho. No meio, aqui, nessa cena da transfiguração, este é o meu filho amado. E já no final, na narração da paixão, são os doutores da lei que vão dizer, quando vem Jesus lá, morto numa cruz: de fato, este homem é o Filho de Deus. É a síntese do texto lucano. É revelar que Jesus é Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o representante primeiro, principal, quiçá único, do projeto que Deus quer para a gente. Da revelação do seu projeto para a gente. Mesmo assim, ele segue o itinerário da formação daquele que é militante nesse projeto do reino de Deus. Ele junta os seus, ele observa quem ainda está devagar e traz para perto, para formar. Ele conserva a sua espiritualidade e sobe a montanha para orar. Sobe a montanha para orar, a ponto de entrar nesse êxtase bonito da transfiguração. E ele sabe, e ele revela nesse momento, nessa cena, que é preciso sempre lembrar a todos e todas que caminham com a gente, desesperar jamais. A gente vai caminhando, mas sempre lembrando qual é a meta da gente. Esse sinal, essa cena bonita, é o sinal de que não é preciso desesperar. A meta é essa. De vez em quando, a gente precisa transfigurar as relações nos nossos grupos para reanimar quem está cansado. Para reanimar todos os projetos que a gente tem coletivamente, na pastoral, na igreja, no partido, no sindicato, no coletivo de mulheres, em todos os lugares aonde a gente estiver. E, principalmente, ter cuidado para ninguém entrar numa fantasia, num mundo mágico, a ponto de não querer mais descer do monte, querer fazer 3 tendas e ficar lá. Jesus diz, não, vamos voltar. Vamos voltar. A gente precisa de lembrar sempre a meta, lembrar sempre da glória de Deus, mas voltando para descer, vamos descer da montanha para a realidade do nosso povo. Esse segundo domingo da Quaresma está querendo dizer isso a gente. Eu penso que ensina a gente a perceber isso. É muito ruim, é muito triste viver uma Quaresma que parece que vai afundando a gente para um pensamento fúnebre apenas da morte de Jesus. Por isso é feliz que no segundo domingo a gente reflita sobre a meta, sobre a utopia, sobre o sonho. O sonho é a glória de Deus. E eu volto a dizer, qual é a glória de Deus? A glória de Deus é o homem de pé, como o Santo Anselmo dizia. Traduzindo para a nossa realidade, a glória de Deus é o trabalhador e a trabalhadora de pé. A classe trabalhadora de pé. Por isso, vamos descer para nossas realidades, para continuar na luta. Um ano que vai ser difícil para a gente, de muita luta. Porque a gente precisa continuar enfrentamentos diante de um parlamento tomado pela extrema-direita e pelo centrão. E mesmo um governo federal que muitas vezes se vê sabotado e sequestrado por essas forças do centrão. A gente vai ter muita luta por direitos, por saúde,
por várias frentes de organização da classe trabalhadora. Então vamos subir no monte de vez em quando para olhar para a glória de Deus e dizer, é para isso que eu estou lutando. Mas descer para continuar com a nossa luta. A nossa luta tem uma meta, é ver a glória de Deus brilhar em cada um e cada uma de nós. E nas nossas lutas, naquilo que é coletivo, naquilo que traz mais justiça, paz, amor, solidariedade entre nós, poder no coração da gente ouvir o próprio Deus dizer, esta é minha filha, este é meu filho. Sigamos juntos. Eu concluo relembrando que a gente precisa, neste mês e no próximo mês, estar engajado nas lutas da classe trabalhadora. Aqui em Recife, alguns setores em negociação, em outros estados também, mas é importante a gente se manter vigilante, dando apoio, suporte para as várias categorias, para ver a glória de Deus brilhar nestes lugares, com estas pessoas, com a classe trabalhadora. Falando em glória de Deus brilhar, em luz, eu concluo esse nosso momento de reflexão com um texto, uma poesia, uma oração do cristianismo, de Tchon de Zandowski, do cristianismo. Dá-me luz. Ó amor puro, sincero e perfeito. Ó luz substancial. Dá-me luz para que nela eu reconheça a tua luz. Dá-me tua luz para que eu veja teu amor. Dá-me tua luz para que eu veja tuas entranhas de Pai. Dá-me um coração para te amar. Dá-me olhos para te ver. Dá-me ouvidos para ouvir tua voz. Dá-me lábios para falar de ti. O gosto para te saborear. Dá-me o olfato para sentir teu perfume. Dá-me mãos para tocar-te e pés para te seguir. Na terra e no céu, nada desejo senão a ti, meu Deus. Tu és meu único desejo, a minha consolação, o fim de toda a angústia e sofrimento. Amém. Uma boa semana para todos e todas, muita luta e muita força para todas as categorias que estão lutando para ver a glória de Deus brilhar. Até mais. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia, chamareis os que estão longe e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar.
ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos, ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu, tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau-d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.